Seja bem-vindo. Algumas pessoas chamam de acaso, outras de destino. Eu apenas agradeço por você me acompanhar. Sou Naldo Correia, professor aqui do Traduzindo a Matemática. E no vídeo de hoje você vai ver a terceira parte de potenciação. Bom, só lembrando que na segunda parte de potenciação você viu a fração e número decimal. Então, você viu potenciação com fração e com número decimal, tá? E agora nós vamos dar continuidade, né, na terceira parte. Bom, então nós vamos ver hoje potenciação com expoente negativo, né? Olha aqui, dá para você ver que o expoente está negativo e a base positiva. Muito bem. Então, alguns exemplos, né? Com expoente negativo e base positiva. Então, veja lá, nós temos aqui o número 3 elevado a menos 2. Pois bem, existe uma situação em que, quando o expoente é negativo, nós temos que fazer uma inversão. Mas por quê? Porque, veja bem, nós temos que inverter, né, o sinal do expoente. E a única maneira de nós conseguirmos fazer isso sem alterar, né, o resultado é também invertendo a base. A base aqui é o número 3, né? E aí nós invertemos. Como que nós fazemos isso? Bom, o 3, que é a base, você pode ver que não é uma fração. Então, nós temos que transformá-lo numa fração. E como fazemos isso? Simplesmente colocando o número 1 embaixo dele. Isso mesmo, como você está vendo aqui, né? E é claro, continua, né, o expoente negativo, só que nós colocamos agora um parênteses, né? Um parênteses. Por quê? Porque agora nós temos o número 3, né, em cima como numerador e o 1 como denominador. Então, ambos estão elevados a menos 2. Bom, agora nós vamos fazer o processo da inversão, né? Para quê? Para tirarmos esse sinal negativo do expoente, né? E para isso também invertemos o número, né? Como assim? Simples, olha lá. O número que está embaixo, né, que é o denominador, ele vai lá para cima, né? Olha lá, o 1 lá em cima. E o 3 que estava em cima, ele vem para baixo. Isso nós fizemos, né? Aqui desta forma, foi feito a inversão. E continua elevado ao quadrado, mas olha lá agora, ele está positivo. Então, agora nós podemos, né, continuar a operação normalmente, né? E olha lá, entre parênteses, né? Nós continuamos assim, né? Por quê? Porque toda a fração está elevado ao quadrado. Bom, o procedimento é normal, como foi feito, né, em exemplos anteriores, tá? Então, olha aqui, nós temos 1/3 vezes 1/3, né? Ele é o quadrado, ou seja, o expoente indica o número de vezes que nós vamos multiplicar a base, né? Então, tá aqui. Aí a multiplicação de fração é muito simples, né? O número de cima multiplica o número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Então, 1 vezes 1 vai dar 1 e 3 vezes 3 vai dar 9. Então, olha lá o resultado, né? Desse nosso primeiro exemplo, né, da letra A, ficou um nono positivo. No segundo exemplo, também, da mesma forma, né? Olha lá, é 4 elevado a menos 3, né? Então, o 4 é a base. Da mesma forma, nós temos que transformá-lo numa fração. Para isso, colocamos o número 1 embaixo, né? Colocamos entre parênteses, né, porque ele virou uma fração, e continua do lado de fora, né, menos 3. Bom, agora nós temos que fazer o processo da inversão, né, do sinal do expoente. Para isso, nós invertemos o número, né? Por isso que nós colocamos o número 1 embaixo. Então, olha lá, o número 1 que está embaixo vem para cima, e o número 4 que está em cima vem para baixo. Olha o 3, ele ficou positivo, bonitinho agora, né? Mas ainda entre parênteses, porque a nossa base virou o quê? Virou uma fração.
né? Então, 1/4 elevado ao cubo, né? Ou 1/4 elevado à terceira potência. O procedimento é o mesmo, né? Olha lá, pegamos a base, né? E multiplicamos entre si 3 vezes, né? Olha lá, é o que indica o nosso expoente. Então, 1/4 vezes 1/4 e vezes 1/4. Efetuando as multiplicações, né? Número de cima com número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Então, nós obtemos em cima 1 vezes 1, que vai dar 1. Embaixo, né? 4 vezes 4 e vezes 4 novamente, nós obtemos 64. Então, o resultado deste exemplo da letra B ficou um 64avos positivo. Bom, agora nós vamos ver, né, também a potenciação com expoente negativo e com base positiva, o exemplo com número decimal. Então, olha lá, nós temos aqui, né, 1,2, ou inteiro e 2 décimos, ou ainda 12 décimos, né? Então, nós temos essas formas de leitura. Bom, ele está elevado, né, a -2. Ou então, nós temos que fazer o seguinte: transformar esse número decimal numa fração. Por quê? Porque nós vamos ter que inverter, né, para a gente conseguir também inverter o sinal do expoente. Então, olha lá, né? Nós temos aqui, então, 12 décimos. Olha a minha leitura. Exatamente como eu fiz a leitura, é o que nós vamos escrever na forma de fração. É isso mesmo, né? A leitura ajudou bastante. Então, olha lá, 12 décimos, né? Transformei este número decimal numa fração. E olha lá, ainda está elevado a -2. Então, agora, o processo de inversão, né? Então, nós colocamos aqui o expoente positivo e invertemos esta fração, né? Olha lá, o 10 que estava embaixo vem para cima e o 12 que estava em cima vem para baixo. Então, agora nós temos 10 dozeavos elevado ao quadrado. Procedimento normal daqui para frente, né? Nós vamos pegar a base 10 dozeavos e multiplicá-lo com ele novamente, porque o expoente nos diz, né, que são 2 vezes. Então, olha lá, multiplicando entre si, né, 2 vezes 10 dozeavos. Na multiplicação, 10 vezes 10 vai dar 100, né? E 12 vezes 12 vai dar 144. Bom, nós obtemos aqui um resultado na forma de fração, 100 144avos. Mas, se for o caso, você pode fazer essa divisão, né? Dividir o 100 por 144 e você vai obter um número, né? Olha lá, 0,694. Olha lá os 3 pontinhos, né? Por quê? Porque é um número infinito e ele repete o 4 no final. Ou seja, este tipo de número é chamado também é conhecido por uma dízima periódica. Tá? E positivo, né? Vocês viram que é positivo. Tudo bem. Vamos lá. Agora, um outro exemplo, né? Também com potenciação, né? Com expoente negativo e base positivo. O exemplo com fração. Bom, nós vimos ali, né? O exemplo com número decimal que foi transformado em fração, né? Olha aqui, o procedimento é bem parecido, olha, só que ele já está na forma de fração, né? Então, você não precisa acrescentar número nenhum embaixo, né? Ele já está prontinho. Então, olha aqui a nossa base, 2/3 elevado a -3, né? Então, olha lá, foi invertido. Por isso que o nosso expoente, né, ficou positivo, olha lá, né? Ele era negativo, -3, agora ficou 3 positivos. Então, o número que estava embaixo, que é 3, ele foi para cima. E o número de cima veio para baixo. Então, ficou 3/2 elevado ao cubo. Veja lá, entre parênteses, por quê? Porque a fração toda está elevada ao cubo. Procedimento, o mesmo, né? Nós multiplicamos 3/2 entre si
3 vezes, né? Que é o que indica o nosso expoente. Então, 3/2 vezes 3/2 e, novamente, vezes 3/2. Multiplicamos todo o número de cima com o número de cima, todo o número de baixo com o número de baixo, né? Então, 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 vai dar 27. 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 vezes 2 vai dar 8. Então, nós obtemos aqui um resultado positivo, 27 oitavos. Bom, agora é a potenciação ainda com expoente negativo, porém com a base negativa. Então, veja lá, olha lá, o expoente continua negativo, mas a nossa base agora é negativa. Não é complicado, é muito simples também. Vejamos lá, nosso primeiro exemplo da potenciação com expoente negativo e base negativa também, né? Então, olha lá, -5 é a base, ele está entre parênteses, né? Elevado a -2. Bom, para que nós consigamos fazer o cálculo, né, temos que tirar esse sinal negativo do expoente. E para fazê-lo, né, nós temos que transformar esta base numa fração. E como é que eu transformo -5 numa fração? Muito simples, coloco um embaixo. É simples assim, né? Bom, agora o processo da inversão para que nós consigamos tirar o sinal negativo do expoente, né? Então, o procedimento é o mesmo dos anteriores, né? Olha lá, o 1 que está embaixo vem para cima, e o -5, né, ele vem para baixo. Mas pode ver aqui que eu optei em colocar já a fração negativa, -1/5. Mas por que que eu já posso fazer isso, né? Bom, se você quiser, é claro, né? Eu faço porque, olha lá, quando eu estou dividindo um número negativo por um outro número positivo, são sinais diferentes. E aí nós o que executamos a regra de sinais. E a regra de sinais da divisão diz o seguinte: que quando forem sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, por isso que eu pude colocar direto aqui -1/5, tá? Bom, é claro, continua entre parênteses, porque o sinal participa, né, do expoente. Então, é -1/5 elevado ao quadrado, né? E o procedimento? Da mesma forma dos anteriores. Multiplicamos entre si, né, 2 vezes, né? Mas o sinal participa da multiplicação, né? Então, olha lá, -1/5 vezes -1/5. Bom, na regra de sinais da multiplicação, quando os sinais forem iguais, como está aqui, né, o resultado será positivo. Isso mesmo. E efetuamos a multiplicação normalmente, o número de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, né? Então, nós temos aqui 1 vezes 1, que vai dar 1, e 5 vezes 5, que vai dar 25. Porém, olha lá o resultado, o sinal nós já tínhamos, né, conferido. É 1/25 positivo. Bom, agora, né, é como exemplo o número decimal. Potenciação também com expoente negativo e base negativa, né, mas com número decimal. Olha lá o procedimento, né? -3/10. Opa, olha só como é que eu fiz a leitura, exatamente como eu vou escrever esse número na forma de fração. Isso mesmo, né? A leitura me ajudou, tá? Porém, negativo, olha lá, 3/10 negativo. Então, a nossa base agora é uma fração negativa. Mas ainda, né, o nosso expoente está negativo. Então, nós precisamos o quê? Transformar esse expoente, né, positivo. Ele tem que ficar positivo. E a operação que nós fazemos é a inversão do número. Como ele já é uma fração, fica fácil, né? Então, olha lá, o número de baixo, que é 10, foi lá para cima.
E o número 3 que já está em cima aqui, ele vem lá para baixo. Então, a nossa nova base é menos 10 terços, né? Tudo isso entre parênteses, é muito importante notar isso, né? Elevado ao quadrado. Então, a nossa base toda, inclusive o sinal negativo, ele vai ser multiplicado entre si duas vezes. Então, menos 10 terços vezes menos 10 terços, nós vamos obter 100 em cima e 9 embaixo. Olha a regra de sinais, né? Na multiplicação, sinais iguais, né? O nosso resultado é positivo. Então, 100 nonos positivo. Bom, agora, né, o nosso exemplo da potenciação com expoente negativo e base negativa, mas agora sem o parênteses, né? Olha só a diferença, tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a nossa base aqui é só o 2, não é menos 2, né? Então, nossa base é 2. Por quê? Porque não tem parênteses, né? Então, como não tem, o sinal negativo, ele não pertence à base. Isso mesmo, né? Então, nós temos aqui o 2 elevado a menos 2. Bom, procedimento aqui é fazer o quê? O sinal negativo, ele vai permanecer fora. Exatamente, a gente não vai trabalhar com ele. Ele daqui, ele vai direto lá para o resultado. Isso mesmo, você pode pegar o sinal negativo e ir direto para o resultado, sem problema algum. E vamos, então, transformar a base 2 em fração, colocando o número 1 embaixo, né? E para nós invertermos o sinal do expoente, nós invertemos a nossa base, né? Mas o sinal negativo continua lá fora. Então, olha lá, o número 1 que estava embaixo veio para cima, né? E o número 2 que estava em cima veio para baixo. Então, ficou a nossa base, ficou meio elevado ao quadrado, né? Pode ver, está entre parênteses, porque é toda a fração que está elevada ao quadrado. Então, vamos lá, né? Vamos efetuar isso aqui. Então, sinal negativo ainda, está lá fora, né? Está excluído da nossa multiplicação. Então, nós efetuamos aqui meio vezes meio, né? E vamos obter, claro, vai ficar 1 em cima, né? E 4 embaixo, né? Multiplicamos o número de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Porém, olha o sinal negativo, né? A gente trouxe ele direto para cá. Então, o resultado, né, deste exemplo ficou menos 1/4. Bom, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha aprendido. E eu aguardo você nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado.